Pronto, beleza. Estamos gravando, né? Vamos dar uma olhada aqui nas questões. Então, vamos tentar resolver o número de questões que a gente conseguir, tá? Tem algumas, todas elas vão tratar de densidade de correntes, tá? Já que a gente está num momento bem inicial aqui dos meios materiais, né? Então, beleza. Vamos ver essa primeira aqui. Então, seja a densidade de corrente J igual a E a menos x cosseno de 4y a x mais E elevado a menos x seno de 4y a y, ou seja, cosseno e seno, né? Ampere por metro quadrado, determine a corrente na superfície x igual a 2, então é um plano, né? Esse plano aqui está perpendicular ao eixo x, ou seja, paralelo ao eixo yz, paralelo ao plano YZ, né? E vai em y de 0 a π sobre 3 e em z de 0 a 4. Então, vamos fazer essa questão aqui. Beleza. Então, 5.1. A densidade de corrente, é um vetor, né? É dado por quem? E a menos x cosseno de 4y. E elevado a menos x cosseno de 4y na direção a x, mais E elevado a menos x cosseno de... Aliás, é seno aqui, né? Seno de 4y a y. Seno de 4y a y, ampere por metro quadrado, e a gente quer encontrar a corrente na seguinte superfície. X igual a 2, y está entre 0 e π sobre 3, e z está entre 0 e 4. Beleza. E aí, para a gente encontrar essa corrente, a gente faz a integral na superfície de J ds, né? Beleza. Então, a gente precisa saber quem é a superfície e quem é ds. Beleza. Então, vamos fazer isso. Vamos começar desenhando essa superfície. Então, vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas. Então, x, y e z. A gente argumentou que esse plano está paralelo, não é isso? Paralelo ao plano ZY em x igual a 2. Então, ele vai ser exatamente um quadrado, certo? Aliás, estou desenhando errado porque ele começa de z igual a 0 e y igual a 0, né? É isso? Ele começa de z igual a 0 e de y igual a 0. Então, ele começa exatamente do eixo x. Π sobre 3... π sobre 3 é um pouco quase 1, né? Então, vai ser um retângulo assim. Π sobre 3. Não é isso? Sim, professor. Então, vou só estender aqui para a gente ter a noção das alturas. Esse último ficou ruim, vamos fazer de novo. Ok. E aqui ele corta y em π sobre 3 e corta z em z igual a 4. A gente quer descobrir qual é a corrente sobre essa superfície. Então, quem é que vai ser o nosso vetor ds? Como toda a minha face está orientada paralelo, né? Paralelo não, na verdade, perpendicular a um único vetor, a gente pode dizer que o vetor normal dessa superfície é único e ele é igual a AX. Concordam? Os limites da geometria servem para simplificar a conta, exatamente. Então, o vetor normal, a gente já sabe que é AX em toda a superfície. Então, não é necessário a gente dividir essa superfície. A gente pode fazer uma integral só. Então, a gente vai fazer essa integral ao longo desse plano. Quem é ds para esse plano?
ds vai ser ds na direção dx, né, professor? Você está dizendo que ds é ds ax, é isso? Isso mesmo, e ds vai ser dx dz. Ah, sim, é. Porque dizer que isso aqui é igual a isso é metade do caminho. Então, ds vai ser dx. Por quê? Porque a gente vai integrar aqui, ó. Não, dx não. Dx de forma alguma. A gente está integrando, variando os valores de y e variando os valores de z. É dy Isso mesmo, dz ax. Certo? certo. Vocês concordam aí também, pessoal? Sim. Beleza. Então, quem é esse produto interno aqui? J. Um fio quadrado, mas na verdade aqui não é um fio, certo? Existe uma densidade de corrente no espaço e a gente está calculando a corrente que flui dentro desse quadrado, tá? Dentro desse retângulo, tá? Não necessariamente é um fio, não é um fio, tá? Então JDS é quem? Produto interno normal, né? Então vejam só que interessante. Esse vetor densidade de corrente, ele tem duas direções, ele flui na direção AX a Y. Ou seja, se eu fosse desenhar J, por exemplo, ele teria direções que fluem no plano Z, certo? Essa densidade de corrente seria dessa forma. Só que, como a minha superfície é perpendicular a x, então todas as partes de corrente, as componentes de corrente que fluem na direção y, não atravessam de fato essa área. Então eu não vou considerá-las na minha integral da corrente. E isso está sendo evidenciado pelo fato da gente fazer o produto interno JDS. Então JDS vai cancelar, quando a gente faz esse produto, toda essa parcela de componente em AY. Então JDS vai ser E elevado a menos x cosseno de 4y, né? Sem nenhum vetor, que aqui já é produto interno, e aí vai sobrar dy dz. Então vamos calcular essa corrente aqui. A corrente vai ser igual à integral da integral. Então z está variando entre 0 e 4, y está variando entre 0 e π sobre 3, e x é igual a 2, tá? Isso foi especificado em algum momento aqui, x igual a 2. Então faltou eu colocar aqui x igual a 2, o que significa que quando eu substituo essa equação aqui, eu já coloco e elevado a menos 2 cosseno de 4y dy dz. Então, essa integral aqui dá 4, e elevado a menos 2, vezes a integral de 0 a π sobre 3 de cosseno de 4y dy. Quem é a integral do cosseno de 4y? Seno de 4y sobre 4. Exatamente. Então, cancelou com esse 4 aqui. É elevado a 2 vezes seno de 4 terços de π menos seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, a resposta é elevado a menos 2 seno de 4 terços de π, que certamente tem algum valor numérico no qual a gente não está interessado. E isso aqui é em ampere. Beleza? Tranquilo, não é não? Ok. Vamos ver mais alguma aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma continuação dessa questão. Vou botar um 5.1 asterisco aqui. Encontre a corrente
que flui pela superfície cilíndrica, a seguinte superfície cilíndrica. Rho igual a 4. Φ vai variar entre 0 e π sobre 2. E Z variando entre 0 e 4. Ok. E agora? Como é que a gente resolve essa forma? Professor, primeiramente a gente tem que saber a densidade de corrente, né? Não, é a mesma densidade de corrente. A mesma. Isso. Eu A tô, gente tem que passar por isso que eu para as botei coordenadas. 5.1 asterisco. Entendi. Para as coordenadas cilíndricas. Exato. Então a gente tem que converter para coordenadas cilíndricas. Beleza. Então, vamos voltar lá, resgatar as nossas coordenadas, certo? Então, vamos fazer isso. Eu coloquei um formulário. Coloquei um formulário e não escrevi nada no formulário. Parabéns! Então, vamos lá. Beleza. Então, nas coordenadas, nós temos a seguinte conversão. Eu vou colocar aqui, né? Convertendo para coordenadas cilíndricas. Então, para coordenadas cilíndricas, a gente tem que o raio ρ é, pelo teorema de Pitágoras, né? A raiz positiva de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Φ é igual tangente menos 1, mas nem é esse que eu vou usar. Nem é esse que eu vou usar. Eu vou usar o seguinte. X é igual a ρ cosseno de φ. Y é igual a ρ seno de φ. E Z se mantém. E eu tenho uma tabelinha de conversão, né? Uma matriz. Que é a seguinte. A ρ, a φ, a Z. Então, meu vetor em forma de coordenadas cilíndricas é igual a cosseno de φ, seno de φ, 0, menos seno φ, cosseno φ, 0, 0, 0, 1, multiplicado pelo meu vetor em coordenadas cartesianas. Beleza. Ok, então vamos fazer essa conversão. Eu sei que o meu vetor em coordenadas cilíndricas, a ρ, a φ, a z, vai ser igual a essa multiplicação aqui, cosseno φ, seno φ, 0, 0, 1, menos seno φ, cosseno φ, 0, 0, vezes. Ok, então e elevado a menos x, eu vou reescrever como e elevado a menos ρ cosseno de φ. Vezes o cosseno de 4y. Então, vezes cosseno de 4 cosseno de φ. Aliás, 4 cosseno de φ não, né? 4 ρ cosseno de φ. É elevado a menos ρ cosseno φ, né? Que é, de novo, é elevado a menos x. Seno de 4 ρ cosseno φ. Essa é a componente em y, né? E 0 para a componente em z. Será que foi um erro ter feito essa questão? Que ela vai dar super complicado. Então vamos lá.
Esse aqui é o J, ρ, φ, z. Então, a minha densidade de corrente expressa em coordenadas cilíndricas será esta minha primeira, multiplicado pelo cosseno de φ. Isso aqui vai ficar enorme. E elevado a menos ρ, cosseno de φ, cosseno de 4ρ, cosseno de φ, mais isso vezes cosseno de φ, né? Mais E elevado a menos ρ, cosseno φ, cosseno de 4ρ, seno de φ. Estou fazendo sem prestar atenção. Aqui é cosseno e aqui é seno. Ok. Eu vou até revisar para ver se eu acertei. E elevado a menos ρ cosseno φ. Cosseno 4ρ cosseno φ. Vezes cosseno φ. Mais E elevado a menos ρ cosseno φ. Vezes o seno. Ó, já errei aqui, ó. Seno de 4ρ cosseno φ vezes seno φ. Esse aqui, ó. Seno φ. Zero. Isso aqui é a minha componente no raio. Mais eu vou ter uma componente em φ também. E ela é E elevado a menos ρ cosseno φ seno. Não, seno não, cosseno, lá em cima. É a mesma daqui de cima, né? 4ρ cosseno φ. Agora vezes menos seno φ. Então posso colocar aqui um menos seno φ. Mais E elevado a menos ρ cosseno de φ. Seno 4ρ cosseno φ. Cosseno φ. Seno, cosseno. Ok. Isso tudo na direção a φ. Ok. Mais nada, né? Acabou aqui o vetor. Beleza. Vamos desenhar a superfície? Aí vocês estão pensando assim, inventou para quê, né, professor? Complicou pra caramba agora. Eu só espero que essa integral aí no resultado seja uma integral elementar, né? Acho que não vai dar, não. Vamos ver o que vai acontecer. Não queria quebrar suas expectativas. É, Tudo bem. vamos ver o que vai acontecer, então. Qual é a nossa superfície, né? Vamos dar uma olhada nela. Ρ igual a 4. Eu tenho uma variação em Z e tenho uma variação em φ. Φ vai de 0 a π sobre 2, né? Então 0 a π sobre 2, ele vai daqui até aqui. Certo? E essa superfície, ela faz 1/4 da lateral de um cilindro. Vocês concordam com isso? Professor, não entendi. Tá, essa superfície aqui, ela faz 1/4 de uma lateral de um cilindro. Vocês concordam com isso aqui? Porque o Z varia de 0 a 4, o raio é 4 e o ângulo varia de 0 a π sobre 2. Então, meu raio é 4. Vamos colocar aqui. Sim, claro. Sim, sim, professor. Vamos colocar aqui, ó. Ρ igual a 4. Aqui também, ρ igual a 4. O meu ângulo varia de 0 até π sobre 2. Eu reclamava de desenhar no quadro, mas desenhar aqui é muito pior. E eu estou calculando ele através dessa superfície. Tá? Deixa eu colocar uma linha tracejada para a gente botar aqui para estender até o Z. Certo? E a gente está calculando a corrente através dessa superfície aqui.
Quem é o meu vetor ds? Diga lá, Pedro. Eu acho que vai ser, professor, rho, de θ, de rho na direção rho. Rho de φ, De φ. né? Não tem θ. Sim. Tá. Sim. Ok, rho de φ, correto. Rho de φ é a variação aqui nesse sentido, né? E A aí, variação nesse sentido aqui é rho de φ. Ok. certo. E qual é a variação E para o a de gente rho agora? completar a superfície? O- o- Variando o rho de φ, a gente variou na lateral desse cilindro aqui, né? A gente variou ele aqui, ó. A gente variou para lá e para cá. Isso é variação de dφ, né? Uhum. Falta o Para de rho. completar a minha superfície, falta variar? De rho. Não. dz. Descer. Beleza. Isso. Não é não, Cleberson? E aí? Vai ter que Entendi. subir. É porque a superfície é lateral, tava olhando para a tampa de baixo. Não, não é a tampa, não é a tampa. A superfície é a casca cilíndrica. Sim, eu sou muito desatencioso. Sim, eu Veja só. desci. Olha Desci, lá, vamos desci. voltar. Rho igual a 4. Rho é constante e eu estou variando z de 0 a 4. Então veja, se a gente sabe que uma superfície está constante em Rho, então Rho não pode ter dρ na nossa no nosso ds. Como a gente sabe que ds é um elemento de área, ele tem que ter duas componentes. Então vai ter que ser dφ dz. Foi mal atenção minha mesmo, professor. Não, tranquilo. Mas é isso mesmo, Descer. beleza. Então, ρ, dφ, dz. Em qual direção? A direção seria de Y, né? Não, perdão. Y não faz parte do sistema. ds aponta na direção do crescimento de qual componente? É porque eu tô vendo ela tendo uma componente em X e Y, esse é o problema. Exato, ela vai ter uma componente em x e y, mas não pense em cartesianas, pense em coordenadas cilíndricas. Ele aponta na direção de crescimento do raio, de z, da cota ou do ângulo? Do raio. Do raio. Então, a ρ aqui no caso. Certo? Todo mundo é tranquilo, assim, todo mundo olha para aqui e pensa assim, eu sei achar o ds. É porque a gente ainda fica, o plano cartesiano ainda fica embutido na cabeça. Aí a gente não leva em consideração que a gente está em outra superfície e não imagina essa variação. É por isso. Tem que pensar assim. O meu ângulo ds aponta na direção do crescimento de qual das coordenadas? E aí você tem que pensar no sistema de coordenadas que você escolheu, né? Certo. Como a nossa superfície, para começo de conversa, ela já era uma superfície cilíndrica, então a gente teve que pegar o nosso vetor, que era cartesiano, e converter para cilíndricas, que foi aqui uma escolha excelente por parte do professor de vocês, porque esse vetor é enorme aqui, mas vamos lá. Então, quando eu fizer esse produto interno, toda essa componente aqui angular vai ser anulada, só vai ficar a minha componente radial. Então, quem é o meu JDS? Então, J interno ds, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu sei que ele vai ficar grande. Eu vou pegar o E elevado a menos ρ cosseno de φ e vou colocar em evidência. Então, E elevado a menos ρ cosseno de φ. Coloquei isso em evidência. Isso aqui também vai ficar em evidência. Então, vezes ρ. Eu vou botar o dφ dz para o final, tá? Então, cosseno de 4ρ cosseno de φ vezes cosseno de φ. Ó, cosseno de 4ρ cosseno de φ vezes cosseno de φ mais seno de 4ρ. Diga lá, Pedro. É só um comentáriozinho, professor. Pode continuar. Tem um cosseno dentro de um cosseno. Tem um cosseno dentro do cosseno, é isso aí. Minha nossa.
Seno de φ, vou botar aqui maior, vou botar aqui assim, d φ dz. Ok. Vamos ver se está todo mundo aqui. E elevado a menos rho cosseno de φ, E elevado a menos rho cosseno φ. Ok, E menos rho cosseno φ. Coloquei em evidência. Rho fazia parte do ds, está aqui. Aí vai vir todo mundo aqui, ó. Cosseno de 4, rho cosseno φ, cosseno φ. Cosseno de 4, rho cosseno φ, cosseno φ. Mais E elevado a menos rho cosseno φ. Isso estava em evidência. Seno de 4 rho cosseno φ, seno φ. Ok, aparentemente estão todos aqui. Você concorda com isso? Uhum. Então a corrente é igual a integral. Z vai variar de 0 a 4 e φ vai variar de 0 a π sobre 2 de toda essa galera aí. Então vamos lá. É elevado a menos. Aí ρ é igual a 4, não é isso? Ρ igual a 4. Então quando a gente está calculando a corrente na hora da integral, a gente está avaliando essa integral na superfície. Então eu vou botar 4 em todo lugar onde eu tiver ρ. Ρ cosseno φ vezes 4 cosseno de 16 cosseno φ vezes cosseno φ mais seno de 16 cosseno φ seno φ de φ dz. Então, vai sair 16 aqui de onde? Dessa constante, 4, e dessa integral aqui. Z, eu estou integrando de 0 a 4, então isso aqui vai dar 4, porque nada no meu argumento depende de z, então eu consigo separar essas duas integrais. Portanto, a minha corrente é igual a 16 vezes a integral de 0 a 2, π sobre 2, de E elevado a menos 4 cosseno de φ, cosseno de 16 cosseno φ vezes cosseno φ, mais seno de 16 cosseno φ, seno φ de φ. Ok. Vamos resolver essa integral dividindo ela em duas. Então, I é igual a 16. A primeira integral vai ser a integral de π sobre 2, E elevado a menos 4, cosseno de 16 cosseno φ, cosseno φ de φ, mais 16, integral de 0 a π sobre 2, E elevado a menos 4, cosseno de φ, faltou aqui, não foi? Seno de 16, cosseno φ, seno φ de φ. Ok. E aí? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente avança a partir daqui? Professor, vou dizer uma coisa, a gente poderia usar uma entidade complexa. Entidade complexa é Tipo, elevado a alguma coisa? porque a gente sabe que pela identidade de Euler é a J, sei lá, φ, cosseno φ mais J seno θ, né? Aí, tipo, a gente poderia brincar e resolver essa integral num... Porque você vê que a exponencial está multiplicando tanto o cosseno quanto o seno, né? Aí, tipo, Eu não gosto como... muito dessa alternativa, por quê? Eu tenho duas funções aqui, que eu tenho o exponencial de um cosseno Uhum. e eu tenho o cosseno do cosseno, né? Então, se eu faço essa substituição em todos os cossenos, eu vou ficar com algo do tipo cosseno de E elevado a alguma coisa aqui. Eu acho que tem uma opção mais simples, na minha Eu não visão. enxergo, não. Na minha visão, é a gente fazer uma substituição simples Ah, sim. Funciona. de U igual a cosseno de φ. Porque o DU tá fora.
Opa. DU tá fora de onde? Não entendi. Não, esquece. Vacilei, professor, não, esquece. DU é menos seno de φ, né? Então, vamos lá. I é igual a 16. Integral. Aí quais serão os limites agora para U, né? Para U, os meus limites são o limite inicial é o cosseno do limite inicial de φ, né? Então, cosseno de 0. Isso aqui é igual a 1. E o 1 é o meu limite final do cosseno aqui, de φ, né? Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Correto? Então, essa minha integral vai ser integral de 1 a 0 de E elevado a menos... Desculpa. E elevado a menos 4U cosseno de 16U. Aí aqui, ó, nós temos um problema, porque aqui a gente vai ter cosseno de φ. Ok, cosseno de φ vai ser o próprio U, e o de φ... Não, tem um probleminha nessa substituição aqui. Como é que eu vou substituir isso aqui? Porque na segunda eu tenho seno de φ de φ já. Peraí, vou botar o segundo, depois a gente vai pensar nisso aqui. Como é que a gente vai substituir isso? 16 integral de 1 a 0 de E elevado a menos 4U seno de 16U e o seno de φ já é du. Então essa segunda integral foi mais fácil de substituir. Essa primeira que me pegou aqui na substituição. Porque... Como é que eu vou fazer essa substituição? Eu tenho cosseno de φ, de φ... O celular tocou bem na hora do microfone aberto, não foi? Acontece. Eu vou precisar fazer alguma transformação diferenciada aqui. Tá vendo como não dá certo? Não sei se essa integral aqui se faz ou não, mas não parece ser tão absurda, não. Porque quando a gente fizer aqui separação de variáveis, a minha suspeita é que essa integral vai dar um múltiplo dessa, e aí as duas vão ter o mesmo valor. Eu vou conseguir cancelar uma pela outra. Mas eu preciso primeiro substituir. Ó, porque du sobre u... Quem é esse cara daqui? Du sobre u é menos seno de φ sobre cosseno, não é isso? De φ. Diga lá, Pedro. Ô, professor, essa segunda integral aí, pela geometria digamos, da função, né, do integrando, eu chutaria que o valor dela é nulo. Porque o senhor vê, né? Só um momentinho, Pedro. Aqui faltou um menos. Porque era menos seno, né? Du é menos seno. Diga lá, você chutaria que essa integral aqui é nula? Por quê? Essa aí. Porque, tipo, o seno ele não tem valor médio, né? E aí, essa exponencial funcionaria mais ou menos como se fosse uma envoltória. Aí, quando você integra isso, né? Teoricamente, daria zero também. Aí, Você seria uma tá envoltória falando da primeira ou da segunda? da segunda.
com seno. Ela Faz vai dar sentido? zero por... Qual a razão pela qual ela vai dar zero? Você tá falando? Porque essa função seno, ela tem um valor médio nulo. Aí, tipo, ela começaria a oscilar, né? Digamos que a partir de u igual a zero. Veja, ela tem um valor médio nulo quando a gente considera um período completo. Então, o Ah, tá. seno tem o valor médio nulo de 0 a 2π. Certo. Essa integral aqui não tem nenhuma razão para ela ser igual a zero, não. Bem, professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha calculadora e vou fazer aqui, né? E vai colocar lá, é? É. Pensando aqui como é que eu... Porque esse du da tangente de φ, eu não sei como é que eu vou obter cosseno aqui. Porque para obter cosseno eu teria que cancelar esse seno. Eu não sei se essa substituição funciona para cá, não. Para essa integral, essa substituição não é a melhor. Porque eu preciso ter alguma coisa em termos de cosseno π de φ. A melhor substituição aqui, talvez, seria seno. Fica lá, Pedro. Bem, professor, enquanto o senhor pensa, eu fiz aqui a continha na calculadora e essa segunda integral, ela deu 0,2529. Menos 0,2529, né? Não, deu positivo mesmo. Ah, porque ela é de 1 a 0, sim. Aí vai dar um valor negativo. Tu colocou isso aqui, jogou isso aqui na calculadora, foi? Foi. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Porque a partir daqui isso é só resolução de equação. Exatamente. Então eu não vou fazer substituição nenhuma, não. Calcula as duas aí na tua calculadora e vamos viver e ser feliz e ir pra frente. De fato. Se Sérgio estiver assistindo essa aula, desculpa, Sérgio. A gente vai seguir, professor, a gente tem que seguir. Sim, aí... Ó, você calculou essa segunda aqui com cosseno ou com U? Como assim? Eu não entendi, professor. Você calculou Mesmo. colocando cosseno ou colocando com U? Tá. A primeira usa... Faz no cosseno mesmo, que a substituição me fugiu da memória. Ok. Alguém anotou aí o valor da segunda integral? Sim, qual foi, Ana? Professor, minha intenção era dizer não, mas o sim já estava digitado. Ah. Era a resposta de uma pergunta anterior, aí passou o tempo, eu deixei aqui, né? Aí na hora que eu fui apagar, apertei Enter, foi mal. Ok. Eu vou usar essa aí em alguma outra coisa no futuro. 25, 29. Ô, professor, deixa eu dizer uma coisa. Parece que a outra vai dar com sinal contrário. É? Exatamente mesmo? Exatamente menos? Menos. Que negócio louco é esse? Peraí. Não, o problema é simétrico. Né? Menos 0,2589. Igualzinho, mesmo valor, só muda o sinal. Que maravilha, gostei dessa resposta. Nossa, louco. 0 amperes. Beleza, então a corrente é zero. Agora vamos pensar, por que essa corrente é zero? Porque a mesma quantidade de corrente que flui, né, em uma das direções, ela é absorvida na outra direção. Ou seja, por mais que essa corrente ela não seja... Por mais que essa corrente ela não seja nula, a integral ao longo desse cilindro é nula. Então, provavelmente, essa integral aqui de 0 a 2π, ou seja, ao longo de todo o cilindro, é nula completamente, em torno de todo o cilindro. Interessante. Muito legal isso aqui. Beleza, vamos resolver mais uma. A gente poderia até plotar essa superfície, mas eu não estou com nenhum software de plotagem aqui pronto. Beleza, vamos fazer mais uma. Elas são bem semelhantes. Vamos ver tem alguma de esférica aqui? Tem. Essa 5.5. Então vamos fazer essa aqui. Ó. A densidade de corrente é J igual a 20 cosseno de θ sobre R mais 3 na direção radial. Então a gente só tem corrente na direção radial. Beleza. Ampere por metro quadrado. Determine a corrente na superfície. Ρ igual a 3.
θ variando de π sobre 4 a π sobre 2 e φ variando de 0 a 2π. Beleza. Então, vamos lá. J é quem? É 20 cosseno de θ sobre R mais 3. AR, ou seja, toda a corrente flui no sentido radial, ampere por metro, raio 3, φ, π sobre 4 a π sobre 2 e φ rodando todo a esfera. Π sobre 4 a π sobre 2, beleza. A superfície tem raio igual a 3, não foi isso? Foi raio igual a 3, né? O raio igual a 3. Eu li agora e já esqueci. E φ vai de 0 a 2π. Ô, professor, só uma observação. Quando eu fui pagar cálculo 2, eu paguei tudo contrário, sabe? Tipo assim, cilíndrica a gente colocava θ e esférica φ. Aí, tipo, pode ser que na hora de perguntar alguma coisa eu troque, entendeu? Tá, ok. É complicado isso, né? Então, θ, π sobre 4 e raio 3. Ok. Inclusive, é uma notação que o James Stewart ele utiliza. De, assim, polar e cilíndrica, eles utilizam θ e esférica, o φ. Eles trocam, muito louco. Então ele usa R, θz e Isso, R, θφ. R, φθ, no caso. isso. Olha, eu paguei cálculo. Vai fazer daqui a pouco, vai fazer 10 anos. Não, já faz mais de 10 anos. Já faz mais de 10 anos. Então não faço ideia qual foi o que eu usei lá. Eu uso esse aqui agora. Não é porque, Eu só tipo, assim, lembro do que eu usei em eletromagnetismo, não lembro do que eu usei em cálculo, não. pode ser que eu confunda na hora dos exercícios, perguntar, tipo, essa confusão que eu fiz agora na hora de perguntar de Ah, θ, sim. entendeu? É só uma justificativa. Tudo bem. Vamos lá, vamos desenhar essa superfície. Então, o raio cilíndrico, ele permanece constante, igual a 3. Ok. Então, θ varia de π sobre 4 a π sobre 2. Então, π sobre 2 é o nosso famoso 90 graus e o π sobre 4 é o nosso famoso 45 graus. Então, vamos desenhar isso aqui nesse plano, tá? No plano ZY. Então, vamos colocar o nosso raio. O raio igual a 3. Aí vamos colocar o raio igual a 3 para 45 graus. Não, tiro isso e tiro o tracejado. E aqui, essa minha variação de θ vai fazer um trecho de círculo. Ok? Para encontrar a superfície completa, é só agora girar φ. Então, talvez eu consiga desenhar, talvez não. A gente vai descobrir agora. Eu acho que eu vou conseguir. Beleza? E aqui... Ok. E aí vamos completar do outro lado. Todo mundo concorda que a superfície que nós estamos integrando é essa? E silêncio sim ou não? Parece uma xícara capotada, né, professor? Parece uma xícara capotada. Mas ele é o quê? Imagine que eu tenho uma esfera, uma casca esférica, certo? Isso. Uma casca esférica. Eu parti ela no meio. Aí deu um hemisfério. Só a casca hemisférica.
E aí eu cortei o topo dela. Ok, mesmo procedimento. A gente vai encontrar quem é o ds. E, no nosso caso, ds igual a... Quem é o nosso ds? Vamos pensar agora naquelas nossas definições formais, certo? Se o raio é constante, eu sei que o meu vetor é AR. Então, quem é que vai ser aqui o meu elemento de área? Vai ser o fator de conversão de θ vezes o fator de conversão de φ vezes dθ dφ. Quem eram hθ e hφ? Fator de escala de θ é quem? De teta, não tô lembrado, professor. Ok, vamos pensar. Eu estou aqui com um raio constante e eu estou variando o meu ângulo θ. Estou aumentando o meu ângulo θ de uma quantidade de θ. Qual é essa distância aqui que aumentou? É o arco vezes o raio. Então, esse é o fator de conversão. Então, só que aqui o raio não é ρ, né? O raio aqui é R. Até eu estou misturando aqui um raio com o outro. Então, esse raio aqui é R. Então, é R. Fator de conversão em θ. E quando eu mudo φ, o meu fator de conversão é ρ. Só que como eu estou em coordenadas esféricas, ele passa a ser R seno θ. Então, esse é o meu ds. A parte mais difícil, entre aspas, é a gente determinar quem é o ds. Porque aí, a partir disso, é uma integral, né? A não ser que dê uma integral daquela ali, aí é muito ruim. Mas, J... Professor, Oi. é sempre a mesma... Eu fico observando que é sempre padrão o valor de ds, tanto para o cilindro, tanto para a esfera. O que você só deve manter a atenção é na direção, né, do raio. Do raio. Sim, é padrão. É exatamente isso. Ó, dl é hi di mais hj dj mais hk dk. ds é cruzado, então ele vai ser hi hj di dj ak. Ou trocando aqui, né? Se você quiser na direção i, aí você coloca i aqui e k aqui. Certo? E o dv é hi, hj, hk, di, dj, dk. Só tem 3 possíveis combinações para cada um deles. Então você só tem 9 variações aqui de dl, ds, dv. Para cada sistema, né? Considerando que são 3 sistemas, então 27. Mas são todos muito parecidos e são padrão, sim. Certo, Cleberson? Certo, professor. Obrigado mesmo. Não, gente. Tá tranquilo. 20 cosseno θ sobre R mais 3. Foi esse R mais 3 aqui só para não me deixar cancelar, hein? Vezes R ao quadrado. Seno θ dθ dφ é o produto interno, né? De J por ds. Então agora é só integrar. A minha corrente vai ser igual a integral dupla. Vamos ver para onde variam cada coisa. Θ varia quanto? Varia de π sobre 4 a π sobre 2. Então, π sobre 4 a π sobre 2. E φ varia de 0 a 2π, como quase sempre, vezes 20 cosseno de θ sobre raio igual a 3, né? R igual a 3, então a gente já substitui. Sobre 6 vezes 9 seno de θ dθ dφ. Então aqui eu vou ter quem? Vamos lá. 9 vai cancelar com 6, então vai sobrar 3 aqui. O 2 no meu denominador vai cancelar com esse 2, aí aqui vai sobrar 10, é 30 vezes 2π.
Então, 60π integral de π sobre 4 a π sobre 2 de cosseno θ seno θ d θ. Agora aquela substituição vai funcionar lindamente. Isso aqui é igual a 60π vezes a integral de cosseno de π sobre 4 a cosseno de π sobre 2 du du. Então, essa corrente aqui, dá para fazer aqui, ó. É 60π vezes, aqui é u ao quadrado sobre 2, né? Essa integral. Então, aqui vai ter 1 sobre 2, é 30. 30π vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 2, menos cosseno ao quadrado de π sobre 4. Beleza, o cosseno de π sobre 2 é 0, não é isso? Então, essa corrente aqui é menos 30π cosseno ao quadrado de π sobre 4. Quanto era cosseno de 45 graus? Era a raiz... cosseno quadrada? Raiz Vai dar de... raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2? Isso. Aí ao quadrado vai dar... Caraca, 1/2. 1/2. Exatamente. Então, a resposta é menos 15π. Beleza. Beleza. Ampere. Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Dá pra gente fazer mais algumas questões aqui. Essa foi até pequenininha. Ela parece ruim, mas não é tão ruim, não. Podia ser questão de prova, né? A gente combinou prova, a gente combinou de fazer o quê? Vai ter uma prova, né? Vai ter uma prova. Mas se eu quiser só fazer exercício, a gente concorda. Eu tô fazendo isso em eletrônica 3, mas aqui eu vou fazer prova. Poxa, direitos desiguais aí. Não, todos vocês podem cursar eletrônica 3. Eu acho que, inclusive, nosso amigo aqui, João Paulo, tá na turma da eletrônica 3, não é, João? Sim, olha. Beleza. Diga lá, Pedro. Professor, é verdade que em eletrônica 3 a gente aprende a fazer rádio, é? É. Suspeitava. Inclusive, vou falar sobre isso hoje com eles. Mas vamos lá. Sério? Vamos colocar essa 2 aqui que tem o tempo. Numa certa região, J é igual a 10 sobre R, E elevado a menos 10 ao cubo T, a R, determine quanta corrente flui pela superfície R igual a 4 em T igual a 2. Isso aqui é a mesma questão. Essa questão, inclusive, é mais fácil ainda, porque ele colocou raio constante e colocou tempo constante. Então, é literalmente a integral de uma constante. Isso aqui dá 4 terços de π vezes 4 ao cubo vezes 10 sobre 4 é elevado a menos 10 ao cubo vezes 2. Essa nem é uma questão. Dado que J é igual a 10 sobre ρ, seno de φ a ρ, determine a corrente fluindo pela superfície. Nossa, as mesmas questões, é tudo igual. Num condutor cilíndrico de raio 4, a densidade de corrente é essa, encontra a corrente no condutor. Não, vamos pensar numa questão mais interessante aqui. Questão 3, eu acho. Acho que é. Acho que é a terceira que a gente está fazendo. Sei lá, 4. Vamos lá. Vamos inventar agora uma função para o potencial elétrico, dependendo de x, y e z. Digam aí funções.
Vamos lá, temos 4 pessoas aqui. Então, 3 vão definir funções para x, y e z, e o quarto vai definir a superfície que a gente vai integrar. Vamos lá. Cleberson, uma função que contenha x. Sei lá, x ao quadrado. Ok. X ao quadrado. Pedro, uma função que contenha y. Professor, eu vou responder, mas, tipo, eu acho que pra gente serviria mais os exemplos do livro, não? Tipo assim, pra Você gente acha? ficar mais São iguais, é a mesma apimentado, coisa. né? Mais alinhado com É literalmente a mesma a mesma coisa. coisa, né? Então, É. Ele dá um J e pega a rapaz, eu não vou ficar de corrente. fora, não. Vou botar y ao quadrado. Então, y ao quadrado, ok. Tranquilo. Eu não vou ficar Não, de a fora, função em não. Z. Vou deixar tudo igualzinho mesmo, Z ao quadrado. Z ao quadrado, poxa. Pra ficar igualzinho, professor. Senão, se eu quiser, pode botar uma exponencial aí. Não é elevado, que fica bonito também. Tá bom. João Paulo, a superfície. Bota na superfície cartesiana mesmo. Já tá nela. Não, cartesiana, mas uma superfície. Um plano. Define um plano aí em... X mais Y mais Z. Beleza. Ok. Então, mas aí esse plano, ele tem que ser limitado em algum lugar, né? Ele tem que estar limitado por alguma... Não pode ser infinito, né? Isso. Então coloca cada variando de 0 a 1 ou 0 a 2. Beleza. Ok. Então, plano x mais y mais z foi isso igual a 1, foi? Foi isso, João Paulo? Isso mesmo. X mais y mais z igual a 1. João Paulo, E ele as me cochichou variações... aqui, professor. Oi. Cochichou o quê? Disse que queria escolher uma esfera. Não, a esfera não dá, não. Vamos lá. Aí vai ficar muito complicado. Beleza. Acho que esses limites aqui a gente vai ter que adaptar, né? Não sei se esses limites vão funcionar muito bem, porque a gente está definindo 3 limites, mas tem uma equação. Então, 4 definições. A gente vai ter que ver se isso aqui é consistente. Então, a questão é calcule a corrente neste plano. Beleza, vamos primeiro tentar desenhar esse plano para ver se ele funciona. Tá? Então, aqui estão x, y e z. Então, esse plano vai interceptar o plano xy onde? Em x mais y igual a 1, né? Então, x mais y igual a 1 é uma reta de derivada 1, né, que passa em x igual a 1 e passa também em y igual a 1. A mesma coisa vai acontecer nas outras duas componentes, né? Então, a reta de derivada 1 e aqui, mais ou menos assim. Então, o plano é basicamente esse, né? Espero que esteja dando para visualizar. Então, ele é um plano que está levantado 45 graus, certo? 45 graus ele está levantado. E ele fica cruzando em x igual a 1, em y igual a 1 e em z igual a 1. Essas 3 definições, elas não funcionam ao mesmo tempo, né? Essas 3 definições, elas não funcionam ao mesmo tempo. Ô, professor.
Chega lá. Eu posso sugerir um plano legal para nós? Sugira um plano. O professor, cadê também a densidade de corrente? Eu vou escolher na direção dela, peraí. Professor? Ah, não sei, não faço ideia de quando é que vai ser, qual é que vai ser essa densidade de corrente. Tá. A gente vai encontrar por aqui. Então eu A vou gente define chutar o aí Z potencial igual a 2. elétrico. Z igual a 2 pode ser, João? Z igual a 2 para dar uma facilitada. Pode sim. Pode Beleza. sim. Então vamos colocar Z igual a 2 e aí a gente limita XY. Só para a gente não adicionar uma complicação a mais aqui. Então a gente tem aqui o nosso plano Z igual a 2 e vamos variar X entre 0 e 1. Caramba, essa reforma é chata pra caramba, né? Beleza, então é esse o plano aqui. E a gente vai calcular a corrente, que é a soma das componentes de J nessa direção. Ah, caramba. Soma de J nessa direção. Quem é o meu DS? Quem é o DS? O professor vai ser dx, dy na direção de Z. Beleza. dx, dy na direção Z. Ok. Vamos dizer que a minha condutividade... Vamos dizer que o meu material seja o silício. Então, qual é a condutividade do silício intrínseco? A gente tinha visto isso na última aula, não viu? Está em algum lugar na tabela aqui de condutividade. Condutividade. C3. Vê se algum de vocês encontra aí rapidinho a condutividade do silício. Vou tentar encontrar aqui. Eu acho que era alguma coisa 10 ao cubo. Não lembro se era 1 10 ao cubo ou se era... Pelo Google, tá dizendo que é 2,52, 10 elevado a menos 12. Tá certo. Então eu tô bem enganado. Tu botou assim, condutividade do silício? Foi. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Vou abrir aqui a página. Aparece assim, ó. Condutividade elétrica, tá aqui no chat. 2,52. Aí acho que esse Ezinho é o 10, né? 10 elevado a menos 12. Sim. Só que logo depois coloca que é 10 elevado a 6 centímetros. Eu não entendo. Ah, porque é por centímetro, não é isso? Acredito que sim. Mas esse 2 a menos 12 é por metro cúbico? Não, tá por centímetro. Por centímetro? Uhum. Tá, vamos seguir com esse então. Poxa, tem uma tabelinha aqui. Deixa eu só confirmar aqui para... Tem uma tabela em algum lugar aqui desse livro. Potências de 10, constante física, símbolo, alfabeto grego. Eu não estou encontrando agora, vamos seguir com essa informação. Então, qual que é a condutividade? 2,50, você colocou aqui no chat, não foi? 2,52, 10 a menos 12. Poxa, então como é isso? 10 a menos 12, 10 a sexta? O que é isso? Foi isso que é estranho, que eu estranhei na tabelinha. E aparece exatamente dessa forma. Por centímetro, o homem? Não, isso aqui tá esquisito. Peraí, vamos Tá lá. muito Tá no esquisito. Google aqui. Vamos lá. Condutividade
Condutividade do silício intrínseco. Condutores intrínsecos. Tá perdendo tempo procurando essa condutividade, né? Eu tenho na minha apostilazinha, vamos lá. Condutores ideais. Silício 3 é elevado a sexta siemens por metro. Nunca confie no Google. 3 vezes 10 elevado a sexta. Não, o Google tem muitas respostas boas. Eu tenho que ver depois de onde foi que eu tirei essa informação. Beleza. 3, 10 a sexta siemens por metro para o silício. Eu lembrava que era 10 alguma coisa. Não sabia se era 10 ao cubo, 10 a sexta. 10 ao cubo é o arseneto de galho. Ok, beleza. Então a gente tem aqui a nossa condutividade e a gente quer calcular a corrente nesse plano. Ok, ideias. Como é que a gente chega nessa corrente? A gente vai precisar usar duas leis, duas regrinhas que a gente já viu até agora. A primeira delas é a lei de Ohm. Então, pela lei de Ohm, a minha densidade de corrente é igual a... Desculpa, professor, bem na hora que eu liguei o microfone. É a condutividade vezes o campo. Vezes o campo. Beleza. E para a gente encontrar o campo a partir do potencial elétrico? Gradiente, menos, né? Menos o gradiente. Agora, professor, coisa curiosa do caramba, porque geralmente o potencial ele está associado a cargas paradas, né? Como é? O potencial geralmente está associado a cargas paradas, né? Ou distribuições de cargas paradas. Nessa disciplina eletrostática, certo? Nessa disciplina, todas as cargas vão estar paradas. Certo. Aí, tipo, esse campo densidade de corrente é corrente elétrica, né? Densidade de corrente elétrica. Ou seja, corrente é movimento, carga em movimento. Aí, tipo, se contradiz. Você Não. pegar o campo e achar esse danado do... Não. Não? Antes da gente resolver, vamos discutir isso aqui. Tudo bem. Se eu tenho um condutor, e eu tenho aqui, ó, núcleos, eu vou desenhar como se tivesse uma fileirinha, mas imagine uma nuvem, uma distribuição cristalina, por exemplo, ou uma distribuição metálica de átomos. E nesses átomos, né, associados a esses átomos, eu tenho aqui elétrons livres. Vamos dizer que cada um libera um elétron livre. Só para ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Só para ficar cada um. Tá. Qual é a quantidade de carga total aqui dentro desse volume? Carga total. Sim. Como assim? Essa carga tá esse volume no espaço, ele é carregado positivamente, negativamente ou ele é neutro? Ele é neutro. Neutro. Então, se ele é neutro, a quantidade de carga dentro desse volume é zero. Mais do que isso, a minha densidade volumétrica de cargas é zero em todos os pontos dentro desse volume. A mera existência de matéria não implica numa densidade de cargas. Então, eu posso ter uma região, que possui elétrons livres, mas esses elétrons não estão isolados, certo? Entendi. Esses elétrons não estão isolados. Por quê? Porque a matéria permanece lá. Se esses elétrons agora começam a se movimentar, vamos dizer que eu tenho uma corrente I que flui neste sentido. I. O que isso implica? Que esses elétrons estão se movimentando nessa direção. Eu desenhei ele muito mal, né? Mas é na direção contrária da corrente convencional. Pra cá, né? Tá. A corrente que o senhor está adotando é convencional. Tudo bem. Lógico. A corrente aponta no sentido convencional. Entendi. Certo? Então, meus elétrons estão fluindo para lá. Saiu um elétron aqui. Entrou um elétron aqui. Saiu mais um elétron aqui. Entrou mais um elétron aqui.
Vocês concordam que essa região ela sempre permanece eletricamente neutra? Sim. O fato de existir uma corrente elétrica não implica que a minha região tornou-se eletricamente não neutra. Então, o simples fato de existirem elétrons não gera campo elétrico. Sim. O campo elétrico existe da concentração desbalanceada de cargas na matéria, ou seja, um excesso de elétrons ou um excesso de lacunas. Lacuna. Ô, professor, sabe que eu achei que esse campo elétrico aí seria um campo externo. E aí você teria, tipo, um circuito fechado, né? E esse campo estaria atuando nesse circuito. Tipo uma fonte de tensão, por exemplo. Não necessariamente, né? Se eu tenho um campo... Sim, poderia ser uma fonte de tensão. Seu pensamento não está errado. Mas, se eu tenho um potencial elétrico ao longo de uma matéria, Certo. né, e eu tenho um campo potencial, isso significa que vai existir um campo elétrico associado a essa diferença de potencial. E, portanto, uma corrente associada a esse campo elétrico se o meio é material e tem uma condutividade alta o suficiente para poder gerar essa corrente. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Pode ser que um agente externo, mecânico mesmo, ele, de alguma forma, eu não sei como é que ele faz, ele provoca um potencial dentro do material. Esse potencial vai gerar um deslocamento de cargas. Sim. Se o material for condutor, é exatamente isso que acontece. Entendi. Aí vamos supor que não. Esse potencial ele pode ser uma fonte externa. Só Isso, te explicando. isso. Ele pode ser uma fonte externa. Então, por exemplo, Ou pode se ser eu provocada, tenho- né? se eu tenho aqui um cilindro e eu pego uma fonte externa e aplico um potencial aqui e aqui eu boto terra, vai existir aqui uma função matemática V de R, né, V da posição, que explica como é que esse potencial ele se descreve dentro dessa matéria. Associado a esse potencial existirá um campo elétrico no interior e associado a esse campo elétrico uma densidade de corrente, J, no interior do material. Certo? Certo. Ou é como eu falei, né, professor? Tipo, pode haver um agente externo que, sei lá, por atrito, sei lá, eu fico imaginando esse tipo de Não, coisa. atrito não. Isso aí a gente Faz não vai levar em consideração nessa Não, né? disciplina. Não. Vai ser uma Tudo bem, uma diferença de indução, por exemplo, potencial aí induz com indução. um potencial dentro do condutor e faz com que cargas. Pode ser. Uma indução pode acontecer. Diga lá, Cleberson. Na verdade, é mais uma dúvida. Existe algum motivo específico, professor, de a gente não colocar a corrente elétrica no mesmo sentido? Né? Esse padrão que a gente bota a corrente para um lado, mas originalmente ela é para o outro. Teve algum motivo específico para isso? Não. O que acontece foi um erro. Na verdade, um erro não, né? Foi uma convenção que foi feita quando se começou a estudar energia elétrica. Quando se começou a estudar energia elétrica, obviamente não se sabia das propriedades particulares do elétron, próton e tudo mais. E quando se modelou ao contrário. Então, as correntes foram convencionadas em uma direção para corresponder ao potencial elétrico. Depois descobriu-se que isso estava errado. E aí isso introduziu menos um em várias equações. Então tem inúmeras equações dentro da elétrica que é algo igual a menos algo. Esse menos vem de uma tradição, né? E aí, quando se percebeu que essa interpretação era errada, que na verdade eram as cargas negativas que se movimentavam, isso introduziu um erro em tudo, um menos um em tudo. Essa definição de positivo ou negativo, ela é completamente arbitrária, certo? Ela é completamente arbitrária, ela foi escolhida em um ponto na história e aí se manteve por tradição. Então, o elétron não tem carga negativa não por razão específica nenhuma. É só porque se convencionou que o elétron, a carga que se movimenta vai ser a carga negativa e a carga estática, o próton, é a carga positiva. Não há nenhuma razão física para isso, além de pura convenção e, a essa altura, tradição. Tá ok, professor. Obrigado. Beleza. Fica lá, Pedro. Professor, assim, é porque eu caí bem na hora que o senhor respondeu. Tipo, eu tava perguntando se um agente externo de indução provocaria esse potencial dentro do Sim. condutor. Um agente externo de indução provoca uma diferença de potencial no indutor, com certeza. Tô ligado. E esse agente de indução é um campo magnético externo. Por exemplo, né? Só um exemplo. No caso, essa função potencial que a gente chutou, ela é uma consequência matemática do campo externo, né? Exato. O agente é o campo externo. Exato. Entendi. Beleza, vamos lá, vamos resolver a questão. Mas é bom que a gente vai discutindo e vai ampliando essa questão Sim. do entendimento mesmo, né? Então, o campo elétrico vai ser o gradiente do potencial
Então, esse campo elétrico vai ser, ó, del V, del X na direção AX, mais del V, del Y na direção AY, mais del V, del Z na direção AZ. Então, a gente colocou x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado, não foi? Então, vamos lá. Então, essa derivada em relação a x vai ser 2x y ao quadrado z ao quadrado na direção AX. Mais essa derivada aqui, ó, vai ser 2x ao quadrado y z na direção AY. Mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, z na direção AZ. Quem é que vai ser a minha corrente? Vai ser 2 sigma x y ao quadrado, z ao quadrado, ax, mais 2 sigma x ao quadrado, y, z, ay, mais 2 sigma x ao quadrado. Gente, faltou um quadrado aqui, não foi? Y ao quadrado, z, a, z. Beleza. E aí agora a corrente. Um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Integral da integral. Foi 0 a 1, não foi? Aqui está variando x e y, então z igual a 2. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse produto interno J, produto interno ds. Então, meu ds está na direção a z. Então, essas duas primeiras componentes serão anuladas no produto interno. Eu só vou somar essa última. Então, eu vou integrar 2 sigma x ao quadrado, y ao quadrado, vezes z. Z é igual a 2, foi isso? Z é igual a 2. Vezes o meu ds, que é dx dy. Então, dx dy. Então, tudo que é constante eu tiro. 4 sigma. Eu posso separar essas integrais, né? Então, 0 a 1 de x ao quadrado dx, vezes integral de 0 a 1 de y ao quadrado dy. Como essas integrais são iguais, eu vou dizer que ela é 8 sigma, integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Então, a corrente é 8 vezes sigma, vezes 1 sobre 2, que vai dar essa integral aqui, né? Não, 1 sobre 3, não é isso? Isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3, avaliado entre 0 e 1. Então, é 1 sobre 3. Então, 8 terços de sigma, que é igual a... Olha, até cancelou com 3 aqui. 8, 10 a sexta, ampere. Beleza? Beleza, professor. Que corrente alta, meu Deus! 8 megaamperes. Não, ok. Aqui é uma questão... Tudo bem. Esses números aqui são jogados, né? Porque eu botei um potencial qualquer, né? E a nossa superfície tem 1 metro quadrado. Caraca. Então tem muita corrente passando por aqui. Mas é um exemplo numérico qualquer aqui. Eu não pensei em nenhum valor assim específico. Não, Diga lá, Cleberson. Eu não, professor. Foi Não, João? fui eu. Diga O lá, professor João. não tá ter dado negativo, não, porque o campo elétrico não é menos o gradiente. Você tem toda a razão. Entrado... Eu esqueci um menos aqui. Sim. Eu vou botar menos E aqui. Para não reescrever tudo. Eu vou botar menos J. E aqui eu vou botar menos I. Aí aqui eu boto menos para dentro. Valeu, João Paulo. Você tem razão. Tem que ter dado negativo.
Tô tentando pensar em... Vou pensar numa última questão. Vamos lá. Tá aqui, questão 5. Seja um par de cilindros de raios A e B maior que A, preenchidos por um material de condutância sigma. Ponto. Determine a resistência por unidade. Não. Faltou algumas coisas aqui. Vou dizer que esses cilindros são metálicos. E vou dizer que eles têm uma altura H, preenchidos por um material de condutância sigma. Determine a resistência entre os eletrodos. Faltou dizer que eles são eletrodos, né? Beleza. Eu escrevi um monte de coisa, mas é um pouquinho mais simples do que parece. Ele tá meio oval, né? Agora. Devia ter uma forma fácil de você alinhar elas no meio. Será que tem? Whatever. Vamos lá. Então, eu tenho dois eletrodos cilíndricos, tá? Então, eles têm uma certa... como se fosse um cabo coaxial, certo? Como se fosse um cabo coaxial. E esse meu cabo coaxial tem dois eletrodos, né? Tem um eletrodo externo e tem um eletrodo interno. E ele é preenchido por um material que tem uma certa condutividade sigma conhecida. O raio interno é A e o raio externo é B. A pergunta é, qual é a resistência entre esses eletrodos? Diga lá, Pedro. Professor, é o seguinte, eu só falo tanto de cabo coaxial que eu nunca vi um, sinceramente. Aí, tipo, o que seria um cabo e onde é que ele é usado? E aí o terceiro comentário é que a resistência seria o inverso da condutividade, né? Não. Não? A resistividade
Resistividade. É o inverso da condutividade. É isso. A resistência elétrica não é isso. Parece que é A rho. resistência elétrica é tensão sobre corrente. Ah, tá, tudo bem. Professor, no meio aí é oco, é? Meio é oco. Então seria, a gente calcularia por maior e subtraía do menor? Tá, a gente vai resolver a questão. Essa questão aqui, ela é um pouquinho avançada, porque a gente viu até agora, mas vai valer a pena, porque eu acho que a gente, ao mesmo tempo, resolve uma questão e faz a gente pensar. Sobre a questão do cabo coaxial. Um cabo coaxial é um cabo que possui uma alma metálica, ou seja, a parte central do cabo é feita de metal. Ele tem uma separação de um material isolante, ou seja, de um material dielétrico. E depois desse material dielétrico, a gente tem uma outra parte de metal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma foto, porque eu não estou com nenhum cabo coaxial aqui nesse momento. Mas os antigos cabos de rede são cabos coaxiais. O cabo da televisão é um cabo coaxial. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Parar a apresentação e exibir uma janela. Vou exibir essa mesmo. Aqui, permitir. Ok. Pronto, apareceu para vocês aqui um cabo coaxial. Apareceu sim. Pronto, vocês devem ter visto esse cabo na vida de vocês. Na TV de vocês atrás tem um cabo como esse, né? Então veja só, a alma do cabo é essa parte interna aqui, ela é metálica, né? Ela é condutiva. E essa outra parte aqui, que é chamada de blindagem, é o terra, certo? Como é que a gente faz aqui para transmitir um sinal? O sinal vai ser transmitido através de um potencial elétrico no condutor. E este lado de fora é o retorno. Obviamente, a gente não pode fazer os dois entrarem em contato entre si, correto? Então, eu preciso isolar esses dois eletrodos com um material isolante, ou um material dielétrico. Tá dando para ouvir, é porque começou o curso do Senai. Tá sim. E aqui fora, eu tenho uma capa. Essa capa é também um material isolante, só que esse material isolante é só para isolar o mundo externo do cabo. Ela não é necessária aqui para fazer nada em relação à qualidade do sinal. Mas o isolante que vem dentro, o material dielétrico, esse sim tem que ser um material de qualidade, porque o campo elétrico ele vai ficar presente entre esses dois pontos aqui. Certo? Ok. Perfeito? Pronto, então isso é um cabo coaxial, ele é usado, aqui está uma foto de um cabo coaxial real, tá vendo aqui? Então ele tem uma alma, que é um pedaço de cobre, e tem aqui por fora uma malha. Na prática ele é feito como uma malha de fiozinhos assim, né? Cabo de antena. É um cabo de antena, um cabo de antena é um cabo coaxial, tá? E aí, enfim, tem vários fabricantes, vários tamanhos, de várias especificações diferentes. Vocês já devem ter visto um cabo como esse aqui no laboratório. Esse conector aqui é um conector do tipo BNC. E esse cabo é um cabo coaxial. Tá? Existem vários tipos de conectores coaxiais. Tem, por exemplo, o conector N. N de navio. Esse conector N é um conector para cabo coaxial de potências mais altas, ele é bem grandão, e tem o conector SMA, que é um conector para frequências mais altas, ele também é coaxial. Pode ver, ó, que o próprio conector, ele tem uma conexão central, tá vendo aqui, e um terra por fora. Então, os conectores do osciloscópio são conectores BNC. Vocês já devem ter conectado isso aqui lá no osciloscópio, né? Quando existia vida presencial. Hoje mais não, porque agora estamos por aqui, né? Esse tipo de conector, ó, tá vendo que tem um pino central e uma casca externa. Essa casca externa é aterrada e o pino central é por onde passa a sua tensão elétrica. Então, a extensão desse conector é o que a gente chama de cabo coaxial.
Perfeito? Tranquilo? Sim. Beleza. Ô, professor, eu não lembro de ter visto no osciloscópio, não. Acho que o que o senhor está falando é analógico, não? Nos digitais eu não lembro, não. Ele só tinha a fonte mesmo, que ligava na energia, e o escanagem. Então, mas a ponta de prova. A Um ponta de lado prova. tem 2 jacarezinhos, né? Uhum. E o outro lado? Ah, é, tá certo. Ele é um cabo coaxial. Ele é Sabia dessa, não. um conector coaxial que se liga num cabo coaxial e no final ele converte para aquele jacarezinho. É que você roda pro lado, encaixa no pino e gira para travar. Exatamente. Então Interessante. vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Eu quero saber a resistência elétrica devido a uma diferença de tensão. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o meu cabo coaxial é aterrado fora. E eu sei que na parte interna ele tem uma tensão, no eletrodo interno ele tem uma tensão V. Aí eu vou chamar ela de V0, certo? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a resistência elétrica entre esses dois eletrodos aqui. Ou seja, eu quero descobrir essa variável R, que é igual a V0 sobre uma corrente I0, que é... Ah, beleza, Ana. Até já. V0 dividido por uma corrente I0. Certo? Então, para isso, eu tenho que descobrir qual é a função do potencial para encontrar o campo elétrico, para depois encontrar quem é a minha densidade de corrente, para depois integrar e encontrar a minha corrente J. A única coisa que eu sei é que o potencial, as informações que eu tenho. Eu sei que o potencial, quando o raio é igual a A, o raio interno, né, é igual a V0. E eu sei que o potencial, quando o raio é igual a B, é igual a 0. Essas são as minhas informações. Como é que eu posso resolver essa questão? Então, vamos lá resolver essa questão. Da lei de Gauss, eu sei que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a ρV. E eu também sei que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. Então, eu posso combinar essas duas equações, substituindo o gradiente de V aqui. Então, o divergente do gradiente de V é igual a menos ρV sobre epsilon. Dentro desse meu material aqui, ó, eu não tenho cargas livres, certo? Eu não tenho acúmulo de cargas livres. Posso ter uma corrente elétrica, mas pela razão que a gente argumentou anteriormente, a gente não tem excesso de elétrons e nem excesso de lacunas. Então essa minha região ela não é carregada. Essa minha religião não. Essa minha região não é carregada. Então, isso aqui é igual a 0. Então, eu vou dizer que o Laplaciano de V igual a 0. Quem é o Laplaciano em coordenadas cilíndricas? O Laplaciano de coordenadas cilíndricas é 1 sobre ρ vezes del ρ, del U, del ρ, mais 1 sobre ρ ao quadrado, del 2U, del φ2, mais del 2U, del Z2. Esse é o Laplaciano. O Laplaciano é uma função escalar, né? O Laplaciano escalar é uma função escalar, porque tem o Laplaciano vetorial também. Beleza, tá aqui o Laplaciano escalar.
Só que o meu potencial depende só do raio. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Pela simetria do meu problema, todo o meu potencial, as minhas superfícies equipotenciais, elas dependem do raio aqui, né? Concordam? Sim, sim. Né? Então, as minhas superfícies equipotenciais, elas estão no raio. Então, eu sei que, por simetria, a derivada do potencial, aqui eu vou botar já V, derivada do potencial em relação a φ é igual à derivada do potencial em relação a Z, é igual a zero. Portanto, o meu Laplaciano de V é igual a simplesmente essa função. 1 sobre ρ, del ρ, vezes ρ, del V, del ρ. E pela nossa equação de Laplace, essa equação aqui se chama equação de Laplace, eu sei que esse Laplaciano aqui é igual a zero. Vamos resolver essa EDO de segundo grau e tentar resolver esse problema nos próximos 10 minutos. Então aqui eu multipliquei, ficou zero. Vou fazer a primeira integral. Então, ρ dv d ρ é igual a uma certa constante que eu vou chamar de A. Então, eu sei que dv d ρ é igual a A sobre ρ. Então, eu vou integrar mais uma vez. E quando eu integro isso aqui, dá logaritmo natural de ρ. Correto? Então, eu sei que V de ρ é igual ao logaritmo natural de ρ. Isso aqui vezes A. Beleza, Pedro? A vezes o logaritmo natural de ρ mais uma certa constante B. Ok, a gente tem a nossa solução geral. Como é que a gente faz agora para aplicar essa solução geral? A gente aplica esse cara daqui nas nossas condições de contorno. Então, eu sei que V de A é igual a V0 e V de B é igual a zero. Então, vamos aplicar primeiro V de B, que é mais fácil, né? Então, em B, o que eu tenho? V de B, que é igual a zero, é igual a ln de B mais B maiúsculo. Daqui a gente tira aqui B é igual a menos A ln de B. ln de Bzinho, né? Portanto, a gente pode atualizar a nossa função geral. V de ρ é igual a ln de ρ menos a ln de B. Ou seja, essa função é a ln de ρ sobre B. Aí agora a gente avalia em A. Em A, eu sei que V de A é igual a V0, que é igual a ln de A sobre B. Portanto, A é igual a V0 sobre ln de A sobre B. Tudo bem até aí? Todo mundo conseguiu acompanhar? Ok? Então, beleza. Então, solução geral... Aliás, solução geral não, né? A solução vai ser V de ρ é igual a V0 vezes ln de ρ sobre B dividido por ln de A sobre B. Essa é a minha função V de ρ. A partir daqui, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar o campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. Obviamente, como V depende também só do raio,
V depende apenas do raio, então esse meu gradiente vai ser o gradiente só na direção radial. O gradiente do escalar em coordenadas cilíndricas para a coordenada radial é simplesmente del V, del ρ, a ρ. Então, esse gradiente vai ser a derivada desse cara daqui. Então, ele é V0 sobre ln de A sobre B vezes 1 sobre ρ, não é isso? Que é essa derivada aqui, ó. A gente já tem, ó, a derivada aqui. Certo? Então, del V, del ρ, essa quantidade aqui nós já temos, que é A sobre ρ. A é exatamente V0 sobre ln de A, então, exatamente, que é a derivada aqui. Essa derivada do ln é 1 sobre ρ. Então, isso aqui é V0, aliás, na direção ρ, né? Então, isso aqui é igual a V0 sobre ρ ln de A sobre B, a ρ. Menos isso, né? Menos. Ok. Quem é que vai ser, então, a minha densidade de corrente? A densidade de corrente é dada por σE, que é igual a menos V0 sigma sobre ρ ln de A sobre B, a ρ. Falta só agora a gente encontrar quem é I0. I0 é a integral de J ds. Quem é a superfície S? Essa é a pergunta. E aí, quem é a superfície S? Alguém chuta? Tem que ficar entre A e B. Então, a superfície S vai ser um cilindro também, mas que fica no meio de A e B. Eu vou escolher a minha superfície aqui dentro. Porque se eu escolho essa superfície aqui, eu calculo qual é a corrente que está fluindo entre esses dois pontos. Então, essa aqui vai ser a minha superfície S. A minha superfície S é o cilindro, né, que está entre A e B, para calcular a corrente que flui de A para B. Ele pode ficar em qualquer lugar entre A e B. A gente pode escolher essa posição. Então, eu vou escolher não é da lei de Ampère, não. Ok, é porque em Física 3 tinha uma... Eu acho que a lei de Ampère tinha esse negócio também, né? Que escolhia uma superfície assim, algo. Isso, tinha. Em Física 3 tinha, mas era para calcular o campo magnético. Ah, é não isso para mesmo. calcular a corrente. Então, a gente vai escolher S em ρ. Vamos colocar A mais B sobre 2 no meio. Tá? Então, a nossa corrente I vai ser a integral da integral de J ds. Então, J está na direção a ρ, ds também está na direção a ρ, então beleza. Menos V0 sigma sobre ρ ln de A sobre B, vezes o meu ds. ds está variando em Z e em φ. Então, o ds vai ser ρ de φ dz. Beleza. Veja que coisa interessante. A integral em φ é de 0 a 2π e a integral de z é de 0 a h. Veja que coisa interessante. Cancelou aqui ρ com ρ. O que isso quer dizer? A superfície, o ponto onde eu escolho a superfície, ele não importa.
eu posso escolher a superfície mais perto de B, eu posso escolher ela mais perto de A, mas a corrente é sempre a mesma. E isso faz sentido, né, pela lei da conservação de cargas. A corrente que flui nessa superfície independe do ponto onde eu escolho para aplicar essa superfície aqui. Então, beleza, né? Essa função aqui não depende nem de φ nem de z, então sai tudo. Menos V0 sigma sobre ln de A sobre B. Essa integral aqui de φ vai dar 2π. E essa integral em z vai dar h. Beleza, então quem é a resistência é igual a V0 sobre a corrente. Vejam só, o que essa corrente negativa quer dizer, né? Deu menos V0. Isso significa dizer que a minha corrente está fluindo, né, no sentido contrário ao que a gente queria. Teve algum sinal de... Só conferir se não teve nenhum sinal de menos que eu esqueci, deixei pelo caminho. Mas acho que não. Acima é, aqui veio menos. Não era para ter esse sinal de negativo aqui, não. Essa resistência não é para ser um valor negativo. Em algum lugar eu perdi esse sinal. A sobre B sobre 2π H sigma. Vamos botar assim. Essa é a resistência elétrica entre os dois pontos, né? Esse sentido da corrente implicaria que a corrente está entrando na superfície. Exatamente. Isso implicaria que a corrente está entrando na superfície. Mas vamos lá. O potencial está aqui. Essa é a diferença do potencial. O campo elétrico, ele aponta na direção de decréscimo do potencial elétrico. Então, meu campo elétrico está apontando nessa direção. Campo elétrico. E a densidade de corrente aponta nessa direção também. J aponta nessa direção. Ah, tá. Esse sinal tá aqui, ó. Porque o logaritmo vai dar menor, né? Eu não defini que B é maior que A. Se B é maior que A, esse argumento aqui é menor do que 1. E aí esse ln dá menos 1. Então eu posso simplesmente dizer que isso aqui é ln de B sobre A. Aí vai ser um valor positivo. Ok? Não errei, não. Só faltou realmente essa outra questão. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação a essa questão? Eu sei que eu tive que resolver ela rapidinho por conta da hora da outra aula. Mas deu para entender? É aquilo, acho que precisa de tempo para digerir, sabe? Precisa de um tempinho para digerir, né? Não, tudo bem. A gente vai resolver mais questões como essa, da solução da equação de Laplace em breve. Tá bom, pessoal. Certo? Nesse capítulo. Mas vocês podem revisar e olhar de novo essa questão como a gente fez. E aí fica mais fácil de entender. Tá bom? Tá ok. Beleza. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, certo? E eu vou colocar para vocês o questionário, para vocês resolverem, baseado nessas questões que a gente fez hoje. Então, bem simplesinho, bem tranquilo, certo? Exceto essa última. Essa última foi mais complicada. Mas eu vou colocar mais parecido com as primeiras que a gente resolveu. E até semana que vem. Até, pessoal. Vai ser o mesmo... Tchau, tchau.